E ele vai falar para a gente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Né? Pelo menos para mim, isso aqui vai valer muito. Eu acredito que para todo mundo. Que Jesus te abençoe. Estou procurando aqui o meu irmão Peri. Está lá no fundo. Ali, todo mundo conhece o Peri, não? Agora está tranquilo, aposentado. Meu cunhado, meu sobrinho que se encontra aqui, Leonardo, que já trabalha na casa, né? Foi a neta que nos trouxe até no centro um dia em busca de um tratamento espiritual. Ela voltou para a grande pátria, mas deixou um caminho, né? A Flaviana, que acho que frequenta também a estrutura do movimento espírita em Anápolis, uma cunhada sobrinha, esposa do Leonardo. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos. Prezados irmãos em Cristo nosso Senhor, por volta do ano 96 da nossa era, o imperador Domiciano havia determinado o exílio do último apóstolo sobrevivente, e João Evangelista é mandado para a ilha de Patmos, em cujas estruturas vulcânicas, uma das aberturas, à semelhança de caverna, passaria a ser a residência daquele missionário do Cristo que já dobrava os 90 anos de idade. Os pergaminhos do ano 70, ainda por ocasião do reinado de Nero, já traziam vestígios da literatura profética, desse visionário que enxergava a noite dos séculos que viriam, desenhando os acontecimentos que a humanidade poderia presenciar no grande ciclo da história. Mas antes que adentremos a questão do livro da Revelação, ou Apocalipse, que fará parte do terceiro momento da nossa exposição da noite, eu gostaria de lembrar que João, ao escrever com uma comunidade já formada de uma eclésia, de uma estrutura de igreja iniciante, ele havia observado antes do exílio, e será aprimorado após, que se todas as palavras que Jesus pronunciou fossem escritas, não caberia nos livros da terra. E esse fecho do Evangelho é muito franco e objetivo, e nós nos perguntamos nesta noite: será o que Jesus disse que nós não tomamos conhecimento? Porque nos chegaram 27 pequenos livros em 4 evangelhos, fragmentados, e que nos sobraram depois das cópias feitas a partir do século III, já traduzidas para o grego, porque do aramaico até hoje a história não conseguiu encontrar nada. E ficamos, por assim dizer, com o coração do seu evangelho, precisamente a passagem de Mateus capítulo 5, quando Jesus trata das bem-aventuranças. E como a proposta, a temática da noite, é nós procurarmos caminhos para nos chegarmos até Jesus, divisarmos um horizonte em que eu possa palmilhar nessa direção e poder um dia parlamentar com o Divino Mestre. Mas esta ideia meio poética poderia ser trazida para a nossa realidade diária, lembrando exatamente deste sermão, um dos 7 sermões, este pronunciado provavelmente no topo de uma das montanhas de Curuati, onde ele diz: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos do mundo, porque herdarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem no mundo por causa da verdade e da justiça, o vosso galardão será grande nos céus. E nós deixamos de procurar os textos que se perderam na história, as palavras que não puderam ser gravadas, ditas por ele, porque nós não tínhamos aparelhos gravador de televisão, e nos concentramos nesse ensinamento que é a coluna dorsal de todo o mecanismo de evolução na proposta do cristianismo primitivo, que se desdobrou na noite de 20 séculos e nos atingiu neste recinto de orações nesta noite, em que nos encontramos celebrando a Semana Espírita de Nerópolis. Somos um segmento cristão ainda minoritário, mas somos majoritários quando consideramos que, segundo os estudos do IBGE, 1/3 das doações das obras de caridade do mundo, aliás do Brasil, do mundo brasileiro, consideradas todas as ajudas que partem dos diversos segmentos cristãos que também têm amor ao bem, os espíritas tomam 1/3 da fatia desse queijo com as suas obras sociais. Do outro lado, a 1000 metros daqui, o lugar onde os velhos, como nós todos um dia seremos ou já somos, mas que não têm a oportunidade que temos, estão sendo cuidados com grandes dificuldades pelo movimento espírita daquela casa. Esta casa que tem um nome extraordinário dos humildes, que é o refrão mais saboroso do Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes, os puros de coração, os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. O mundo está cheio de tanta proposta salvífica, facilitadora de se chegar aos céus, mas nós viemos buscar uma proposta de chegar cumprindo as pegadas de Jesus, porque sabemos, com todo respeito, que nenhuma ilusão poderá nos levar aos braços do Cristo planetário, senão a realidade daquele que ele mesmo havia anunciado num desses sermões extraordinários, ou numa das 49 parábolas, uma das quais ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e siga-me. Não nos prometeu os céus de anjos, arcanjos e serafins. Nós teríamos que abraçar a cruz. Mas na passagem extraordinária que o codificador anota no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nós temos um subtítulo chamado O Jugo Leve, quando ele mesmo, igualmente numa parábola, teria nos dito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se lhe der párvulos venire a de mim, venha a mim todos os que sofrem, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós queremos esse fardo de Jesus para que encontremos o caminho de nos aproximar dele, e o caminho é na terra. Quando indagado de que modo nós herdaríamos o reino dos céus, porque ele dizia que no dia do juízo os bons se assentariam ao seu lado no reino de Deus. Ele então se lembra do viandante que, descendo de Jerusalém para Jericó, defrontara com uma criatura caída à margem do caminho, e ele, tomado de misericórdia, se aproxima da criatura, o coloca na montaria e o leva até uma estalagem, e recomenda que o estalajadeiro cuide do doente
que havia sido roubado, espancado pelos ladrões, que lhe untasse as feridas com óleo, e ele pagaria as despesas quando retornasse de viagem. E aquele moço abatido, esmagado pelos pulsos dos ladrões, narrara ao viandante que por ele passara antes um levita e um doutor da lei, um sacerdote do Sinédrio, que o vendo largado à margem do caminho igualmente passaram por fora. E Jesus então devolve a indagação como um réptil aos discípulos: quem fez a vontade de Deus? Nós queremos seguir a Jesus. A palavra caritas do grego, que o apóstolo Paulo inaugura nos textos primitivos de Atos dos Apóstolos e em suas cartas, quer dizer amor em ação. É um amor em atitude, porque o amor platônico pronunciado pela boca, embora Platão tenha sido muito mais profundo do que isso, o amor da ilusão, o amor do encanto da paixão não é o amor da ação. E como Jesus, nas cidades grandes, já conquistou os quarteirões dos endereços mais ricos das metrópoles, competindo as igrejas faustosas, com todo respeito, com as farmácias. Uma vende o remédio para o corpo e outra dá o remédio para curar as nossas almas. Todo mundo está salvo ao levantar o braço para Jesus, porque o aceitou e se arrependeu dos pecados. O codificador nos recorda na obra O Céu e o Inferno, também a Gênese, que o processo de arrependimento é um processo que deve ser seguido da reparação da falta que eu cometi. E antes de eu reparar a falta, eu caí em mim no erro que cometi, que é o processo do remorso. Sofri, expiei nessa estação psicológica para endireitar o caminho e buscar aquele a quem eu feri e tentar reparar. De modo que nós não podemos esperar que Deus passe a mão na nossa cabeça como o chefe do Detran daria uma carteira de habilitação para quem não passou no teste de volante, porque ele vai atropelar as pessoas. Nós não vamos conseguir chegar no céu se nós não temos uma condição angelical. A nossa alma, ao desencarnar, chega do outro lado do jeito que eu sou aqui. Não existe mágica para eu transformar depois que eu atravessar o portal do umbral, a entrada no mundo maior. Não nos iludamos com essas propostas facilitadoras, mas quase sempre nós não podemos voltar atrás e corrigir os erros do passado, porque as pessoas provavelmente não estarão mais no ciclo histórico do meu momento. É a teoria da impossibilidade de retroceder no tempo e nas circunstâncias. E os Espíritos então nos dizem: você poderá fazer o bem à próxima pessoa que ele depará, que ele fizer parte do caminho. Você dará o amor que você não dera antes, a atenção, você dará a cumplicidade, a lealdade. Você vai ajudar o filho que não é filho da carne, quando você não ajudou o seu filho da carne. E eu estou preocupado com isso. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, dizia Chico, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Porque nós viemos ao mundo para aprender. Os erros do passado são o adubo da planta do presente. E seguir Jesus é começar um processo de auto-perdão, com uma proposta renovadora, porque nos daremos que nesse palmilhar, cobrindo as pegadas do Mestre, cheios de toda espécie de angústia, de sofrimento, nós depararemos com uma realidade em que veremos que a vida nos devolve quase sempre aquilo que nós semeamos como colheita. Não se colhem figos de abrolhos, dizia ele. Eu sou exatamente a ambientação da minha psicosfera mental que atrai magneticamente o pulso de uma mente que esteja no diapasão da minha. E a criatura humana se submete aos tomógrafos da Terra, faz todos os tipos de exames fisiológicos,
mas não se dá conta que a propulsão magnética é uma realidade de projeção cerebral e que as provetas, as retortas, os aparelhos da Terra não conseguem examinar. O nosso psiquismo não pode sequer ser adentrado pelo terapeuta, que ao buscar no divã de psicanálise, por exemplo, o meu eu profundo, saber a sua história de vida, ele não tem acesso a essa caixa que está guardada na profundidade da história do teu próprio ser espiritual, desde a origem da sua criação, desde as encarnações de uma fileira de existências pretéritas, desde o homem do Paleozoico, que veio reencarnando até o homem da era digital. O terapeuta busca, através da linguagem do símbolo, se ele é junguiano, para, através de referenciais do seu pronunciar, se você for verdadeiro com ele tentar descobrir quais são as encrencas emocionais que lhe atacam desde a primeira juventude, por exemplo. Porque você tem uma certa tristeza, melancolia, e você não sabe por quê? Porque você se sente só, embora você esteja no meio de uma multidão, ou às vezes a solidão a dois do poeta, em que você não consegue ser preenchido, ou uma eterna insatisfação no campo afetivo, porque você está sempre angustiado, ansioso, e Freud trata da angústia no setor genésico, está sempre querendo uma nova ilusão, uma fantasia diferente, dos pares que se tornam amores, e depois desencantam, porque passada a fase da propulsão da paixão, que dura de 6 meses a 2 anos, costuma se perder o encanto, e às vezes ela passar a tratar mal ele, ou ele a passar a tratar mal ela, porque perdeu aquela ternura da ilusão, da química da paixão, e não compreenderam que o processo da paixão é uma passionalidade para levá-lo a compreender o sentimento do amor. Lá era apenas a escola primária, depois é comer o saco de sal juntos, e com amor e alegria, e vai descobrir que este sentimento será desenvolvido com muito mais segurança do que o impulso da fantasia, da magia do início, porque é da natureza humana ser bom. Nós viemos ao mundo não para sofrer, nós não reencarnamos na Terra para sofrer, embora o nosso planeta esteja no segundo estágio na gradação evolutiva dos planos que existem no universo. Nós éramos um planeta primitivo quando Jesus pisou aqui e pronunciou a palavra amor. Até então tínhamos a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, com base no código de Hammurabi, lá da Mesopotâmia. Jesus nos trouxe o amor, o perdão. Israel não compreenderia porque era o tempo da guerra, precisava de um Deus dos exércitos. E ele vem anunciar um reino que não é do exército da terra, o reino dos céus. Indagado por Pilatos: você é rei, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Mudou a psicologia planetária, a proposta de seguir, e nós queremos encontrar os passos para acompanhar este guia e modelo para a humanidade. Quando Kardec indaga, ele responde: Jesus de Nazaré. Sem a mística facilitadora, volta a palavra, das crenças, sem esta tradição de levar vantagem, eu peço perdão, ele me perdoa, estou novinho, vou para o mundo, volto para a realidade, amanhã, depois de uma semana, um mês, eu vou, me confesso, a referência histórica e comparativa, peço perdão das minhas culpas, estou novinho de novo, e eu volto de novo com medo, porque tem sempre alguém que vai me absolver. Mas eu não me absolvi no complexo de culpa que eu desenvolvi dentro de mim, por aquilo que eu não analisei, por aquilo que eu não cheguei à conclusão para resolver a problemática. Quase sempre quando nós temos um conflito nas relações humanas, seja com filhos, seja no trabalho, seja no afeto, quando passa o problema, eu costumo dizer para mim: Ave Maria, que isso nunca mais aconteça, não quero nem lembrar daquilo que foi tão ruim. E portanto,
Portanto, eu não aprendi a resolver o problema. O problema foi recalcado. O problema não foi resolvido. Daqui a pouco o problema volta de novo, né? Porque quem é que passa uma semana sem ter uma briguinha? Não tem jeito, né? Tem uns que brigam e ficam 2 dias de mal, outros ficam 3 dias, 2 dias de bem, só reconciliam no final de semana. Nós viemos ao mundo para sermos bons, e perdemos tempo, nos afadigamos, sofremos, temos uma série de consequências. Essas mágoas que nós carregamos, essas desinteligências que geram dentro de casa um ambiente espiritual pesado, e naturalmente me leva aos processos de ceder, retroceder. Eu aprendo que o território deve ser um território dividido, e não um conquista toda a porção do território e eu viro um capacho. E a criatura às vezes não se dá conta que o que ela está buscando em dominar é fazer alguém subjugado à sua própria vontade, construindo, portanto, uma relação doentia. E nós queremos seguir a Jesus. Quando nos damos conta, estamos cansados, porque de década em década dá uma diferença na gente, não dá? De 5 em 5 anos já vamos modificando. E percebemos então que a grande sacada da trajetória é procurar o caminho de ser bom. E ao procurar o caminho de ser bom, eu me dou conta, por exemplo, que o maior amor que se pode conquistar na terra é o amor de uma mãe por um filho. Os pais também, né, gente? Carona. Você já viu um amor tão incondicional como o da maternidade? Ela não espera nada dele. Ele cresce na adolescência, vira aborrecente, dá problema. São ingratos. Desculpa se eu estiver ofendendo alguém. A gente é ingrato como filho. Por mais que a gente retribua, é pouco, né? E a gente fica então perguntando: e como é então que eu consigo amar alguém como uma mãe ama um filho? Você vai ver que você não ama a sua esposa, nem ela te ama como ela ama o filho dela, o filho seu. Porque existe uma polaridade diferente no psiquismo humano. O amor da mãe incondicional, do pai, é diferente do amor do esposo com a esposa, porque ele o amor de esposo com a esposa não é incondicional. Podia ser, né? Como deveria ser? Meu amor, o amor da minha vida. Mas você tem uma inclinação psicológica de perceber na relação que ela deve ser mútua. É uma relação de compensação. No dia em que um não corresponder, o amor já começa a ser fragilizado. E aí você se dá conta que você vê ao mundo aprender a amar. Não se fragilize, fortaleça, aguente o tranco, né? Compreenda, tolere, tenha paciência, conduza de forma tal que este amor da inclinação psíquica, da correspondência, seja um amor próximo da doação que você tem para o seu filho. Nós estamos um pouco distante de chegar aí. Se alguém chegou aqui, parabéns. E você vai perceber que você, como filho, não ama a sua mãe nem um pedaço do tanto que ela te ama, por mais que você queira. Quando você tiver o seu filho, grande parte de nós já passamos, já tivemos, né? Você vai perceber então o tamanho do amor que seus pais tinham por você, ao se ver na condição de maternidade e paternidade. Nós não amamos um amigo como nós amamos um filho, mas o amor de amigo é um amor que nunca morre. Ele desaparece, some, passa um mês, o dia que ele telefona, você diz: bom, mas que coisa boa, vamos encontrar, vamos sair para jantar, vem aqui em casa, nós vamos fazer uma tertúlia. Você não cobra nada dele. Então parece que se a gente buscasse um fragmento de amor em cada um desses flancos do amor que a terra nos dá como escola para aprender a amar, eu poderia, por exemplo, colocar o amor de amigo no amor afetivo. Quando ele chega, ela já cobra, pede o relatório. Ele também. Um amor com menos cobrança, com mais liberdade no sentido de confiança, mas é preciso cuidar também, não é? Porque até que o povo chegue ao amor, a gente vai ter alguns cuidados,
Mas o caminho é este, o caminho da paz. Quando Jesus disse: eu vos deixo a paz eu vos dou. Eu compreendo que deveria ser mais amigo do meu filho, como sou amigo do meu amigo, porque o meu filho também eu socorro. E nós viemos ao mundo então para fazer esta escola, em que seremos consolados nesse educandário a compreendermos que a providência divina tem os mecanismos para a nossa própria evolução. Companheiros de ideal, observemos esta constatação. Como é que eu entendo alguém que no mundo, neste momento, sofre muito mais do que eu, atado a uma condição de saúde difícil, uma cama, paralítico, sem mobilidade, dependente de tudo? Porque paralíticos todos os dias, todos nós seremos em breve, não é? No final a gente precisa de um cajado mesmo, daí a pouco vai diminuindo, e a gente ainda segue bons anos em seguida, e muito bem. Agora, como é que eu entendo o sofrimento da pobreza extrema como uma criança inteligente que os olhos brilham e que transita na rua onde eu moro, quando eu estou numa condição melhor? Será que Deus é injusto? Por que é que Ele dá para uns e para outros não? Alguns têm tudo favorável na vida, alvoradas ridentes. Outros só têm problemas sem trégua, um atrás do outro. Além da pobreza, a falta de acesso à educação, de uma estrutura familiar que lhe deu os pródromos, as bases de uma educação, e de um mundo que, portanto, terá grande dificuldade, porque se os nossos filhos têm dificuldade de chegarem ao ponto do voo do ninho, imagina os que são filhos do mundo nas condições, num país cuja pirâmide social tem um topo de menos de 10% de ricos, uma pirâmide que abaixo traz uma fatia pequena de pessoas em condição em que nos encontramos aqui, e uma larga base de pirâmide de pessoas pobres. Nos Estados Unidos são 40 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Imagina no Brasil. E aí nós perguntamos: onde está a justiça de Deus que dá para uns e para tantos não? Nós vamos perceber que o desafio existencial vai consistir em exatamente vencer as adversidades. Quando eu vim de Tocantins, eu disse: meu Deus, eu vou ter que estudar. Eu não tenho herança. E olha que meu pai, né, Peri, tinha até uma condição boa, razoável, mas nós éramos 6 filhos. Cada um correu para um lado, ele foi para o banco, o outro foi para o banco. E geralmente quando a gente tem dificuldade, a gente tem mais energia e vontade de procurar a solução. Outro montar a empresa, não é? Estou falando de modo geral de todas as pessoas. Alguém monta o seu negócio e dá um jeito. Aliás, os grandes gênios do Brasil, no setor das artes, até da política, são pessoas de regiões mais pobres do país. Parece que o sofrimento, a dificuldade, nos impulsiona a buscar pela necessidade. Jesus disse: eu não tenho onde recostar a cabeça. Mas os pássaros dos céus não plantam, os lírios do campo não fazem nada, mas Deus lhes provê. Deus nos provê. E descobrimos que as dificuldades da nossa existência são mecanismos evolutivos de desafios existenciais. À medida que eu venço um problema, se for o problema do emprego, da empresa, do trabalho, de um lugar ao sol, de um meio de sobrevivência, eu então digo: este eu resolvi. Se é o problema da convivência que eu não resolvi, eu recalquei, guardei para depois ele volta, eu vou da próxima vez tentar resolver. Como é que eu resolvo o problema de um filho adolescente que nos olha nos olhos como se nos conhecesse? E até nos conhece. Nos desafiam com toda a rebeldia. Eu já tentei 10 vezes resolver o problema desse jeito. Não tem jeito. Porque o cubo não cabe, não subsume num ambiente quadrado, por exemplo. Eu procuro então, com a inteligência, uma outra forma de abordagem. A gente quer cativar alguém, você vai de um jeito, não dá certo, você acha outra maneira, desenvolve a inteligência, e aí nós definitivamente nos damos conta de que eu deverei aprender a lição do meu sofrimento. Vamos dizer de Menezes ao desencarnado:
Senhor, aliás, ele se dirige à mãe de Jesus: eu não lhe peço que eu deixe de sofrer, mas que eu aprenda a lição do meu sofrimento. Mas então você quer sofrer, viver sofrendo? Não, porque depois do sofrimento, depois da tempestade, vem a bonança. Depois de todo o calvário, vem a ressurreição. Você ressurge como outra pessoa. Você não cai mais no desequilíbrio emocional com o problema. O cancioneiro popular diz assim: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Se você não resolveu o problema, amordaçou, recalcou, ele volta. É como o vulcão cuja lava nas camadas tectônicas profundas estão se batendo lá, recalcadas pela superfície da cratera. Um dia a superfície abre e ele vomita a lava. O seu problema vai ser vomitado depois. Resolve ele, para não gerar tanto problema e a lava não ser tão grande. Eu vim aqui para resolver problemas, exatamente porque eu não sabia resolver, é porque eles apareceram para mim. Só aparece para nós problema que eu vim para aprender a resolver. Aquilo que eu já sei resolver não me visita. Eu percebo às vezes na mesma família, um filho tem um problema, outro tem outro problema diferente, e geralmente os problemas deles não coincidem. Cada qual está no bloco reencarnação de desafio com um tipo de situação que ele reprovou numa existência pretérita, ou que nunca fez aquele exercício ainda infantil do setor, precisa de aprender. Eu vou pedir a Jesus que tire os meus problemas, ou que Ele me console nos meus problemas, me dê uma força, me dê uma intuição, me dê uma ajuda, me mande os anjos que estão nos céus me ajudarem aqui. Mas os anjos podem vir do céu à terra? Porque os que não são bons estão no inferno. Será que estão? Nos umbrais, não é? Depois do Espiritismo a geografia mudou, temporariamente, nos céus. Quando o Papa João Paulo II teve a coragem de dizer que céu e inferno não são territórios geográficos no espaço, mas são ambientes de consciência de cada um, nós descobrimos que ao morrer no corpo físico, eu carregarei um espírito sem corpo. Onde é que estará, portanto, a minha consciência? Naquilo que não tem corpo. E, portanto, esse espírito que não tem corpo físico vai habitar um nicho, um ambiente onde existem espíritos semelhantes, por uma lei de gravidade, de atração magnética. Alguém desencarnava, era um bêbado, foi lá pedir para Chico uma mensagem, aliás, de Divaldo Franco, para falar do bêbado que morreu, a mulher que sofreu tanto com ele, para dizer onde é que ele estava, como é que ele estava. Aí o espírito disse através de Divaldo, um benfeitor, disse: olha, diga a ela que ele está do mesmo jeito que ele saiu daqui. Ele se encontra com um grupo de espíritos que bebem, e ele está nos quarteirões, nos botecos, esperando alguém para tomar uma junto com ele. Como é que ela quer que ele vá para o céu? Mas nós pedimos perdão. Teve a missa de corpo presente, em que ele foi absolvido, a missa do primeiro mês, a missa do primeiro ano. E eu me lembro aqui de uma passagem, mesmo assim ele continuava lá com a turma dele, porque Deus é misericordioso, né? Mas Deus não é irresponsável. Ele vai levar uma criatura desse lá para o meio dos anjos, vai fazer barulho lá, criar problema, vai pedir para sair, para tomar uma bebida. Deus tem presciência, tem consciência, não é? A nossa consciência é uma terrível companheira. O nosso juiz está engastado em nós, assim como um chip da era digital colocado no computador, com todas as informações do provedor, como se Jesus fosse um satélite governando do espaço à terra. A colocação é minha. E dali vem as informações dos caminhos para seguir até chegar a Ele. Se você for mais simples, for misericordioso no mundo, também você vai ter misericórdia. Porque se você for uma pessoa má, quem é que vai lembrar de você na hora do sofrimento? Mas se você for uma pessoa boa, a biografia da humanidade é a história dos grandes homens. E este jornalista que morreu há poucos dias aí, que era o Durão da TV, deixou uma página bacana, onde ele diz assim:
O que valeu a pena na minha trajetória, agora que o câncer está me convidando à morte. E o câncer não mata todo mundo, e hoje se mata pouco, né? Graças a Deus, os controles. O que valeu a pena foi exatamente aquilo que eu amei intensamente, quer dizer, o amor de pai, o amor de mãe, o amor que ele deu a alguém sem aguardar nada em troca. Chegaremos à conclusão que a jornada só valerá a pena se eu tiver sido bom. E para ser bom, eu não devo merecer o aplauso de quem vai dizer que eu sou bonzinho. Não é o verniz por fora, não é a aparência de bom. Jesus dizia na passagem de Mateus 23 aos sacerdotes do templo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, brancos por fora, por dentro cheios de ossos e podridão. Ai de vós que a propósito de longas orações perseguem um prosélyto léguas, e depois de o converterem à sua crença, o tornam 3 vezes condenados ao inferno. Mateus 23. Ai de vós que coam um mosquito e engolem um camelo, e que gostam de ser louvados na praça pública como mestres, e que vestem longos vestidos cheios de selos e filactérios. O vosso juízo será mais grave. E ele arremata: ai de vós que cobram o dízimo do cominho e da hortelã. Está fazendo barulho isso. E não observam a lei de Deus, que é a lei do amor. O texto é texto bíblico, não é? E nós então não temos o direito no movimento espírita de escamotearmos a verdade com aparência. Ou nós somos cheios de defeitos como eu sou, assumindo, ou nós não vamos por aí dizer que nós somos perfeitos. Aliás, uma frase da prece de início, né, Gil? Quando ela disse: conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende no sentido de domar as suas más inclinações, e ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, para se encontrar com Cristo. Não é eu me tornar anjo de um dia para o outro, é um processo longo, essa metamorfose, essa transformação. Quando você vê alguém levantar e dizer: eu já estou salvo, numa levantada de braço, você diz: meu amigo, quando Pedro estava na entrada do palácio de Caifás, se aquecendo numa fogueira, ele se lembrava que Jesus havia dito no Jardim das Oliveiras, da noite de quinta para sexta-feira, quando ele é pego na madrugada da sexta, Jesus dizia: Pedro, tu me amas? Porque ele veio declarar amor para Jesus. Eu te amo, Senhor, sou capaz de morrer por ti. E ele diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro andou dos seus quase 30 anos que ele tinha na época, até os quase 70, no processo de transformação, buscando o exemplo de Jesus. Morrerá nas águas salvianas, aliás, nas colinas vaticanas. O apóstolo Paulo, que vamos tratar, morreria depois nas águas salvianas no Burgo de Roma. Mas, num dos flancos das colinas romanas, Pedro é levado para ser crucificado. Ele diz: eu não quero ser uma paródia ridícula do que fizeram com Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo, para que o meu testemunho a favor do mestre seja favorável, porque ele já fora contra o mestre. Hoje eu quero morrer dando testemunho de que eu não deixaria Jesus como deixei outrora. O apóstolo Paulo, já que tocamos no nome, o apóstolo Paulo tem um processo de conversão extraordinário, porque nós lembramos que no ano 33 ele era um dos mais vigorosos perseguidores das igrejas do caminho, especialmente aquela feita na periferia de Jerusalém, para onde ele se dirige com cartas dos sumos sacerdotes de poder para prender todos os que pregassem, que falassem daquele Jesus que havia sido crucificado em Jerusalém. E ao chegar naquela construção primitiva, era um telheiro extenso sustentado por paredes frágeis, ele depara com um corredor imenso, ladeado, por assim dizer,
por criaturas que se assentavam, se arrastavam doentes, outras que sentadas no chão, no piso, ouviam as pregações de um certo Estevão. Este Estevão, quem leu a obra Paulo Estevão, já está viajando conosco, porque é um livro que tem que ser lido, ou que tem que ser ouvido, porque ele é simplesmente maravilhoso. Você pode ouvir em áudio, né? Hoje você coloca no Google, você procura, você quer ir para ler em PDF, você quer comprar o próprio livro, quer buscar na biblioteca do centro, ou você quer ouvir o próprio livro de voz. Mas o que acontece? Esse Gesiel é irmão daquela que será ex-noiva de Paulo de Tarso. Paulo era um dos membros futuros do Sinédrio. Aliás, era um rabino da lei, candidato a uma das cadeiras do Sinédrio. Ele então se impressiona com a eloquência do orador. E ele, tomado de inveja, se levanta e determina com o gesto do braço que o orador se cale. Veja a ousadia, ele diz: você está convencendo uma turba de criaturas ignorantes, sofredoras, necessitadas. Fiz até um discurso assim, para seguir esse Cristo seu, que foi levado à morte de cruz. Eu lhe ordeno em nome do Sinédrio que cesse esse tipo de pregação. E Estevão diz: você tem poder de fazer muita coisa contra mim, poder de me fazer sofrer, mas você não tem o poder de me calar, o poder de não me permitir que eu continue falando da proposta desse Jesus. Ele determina a prisão, é preso Gesiel, aliás Estevão, que era Gesiel convertido, né? E Estevão é levado na proximidade do templo de Jerusalém, no apedrejamento em praça pública. Paulo recebe as vestes daqueles que vão executá-lo e consente na morte, e ali começa a trajetória da conversão de Paulo. Ele perceberá, quando ele viaja com 2 cavaleiros na direção de Damasco para prender os cristãos, havia um sapateiro de Emaús, chamado Ananias, que fundava uma estrutura de igreja por ali. Ele prenderia todos os frequentadores daquela estrutura. Mas antes dele adentrar o pórtico da cidade, ainda na perspectiva distante, em pleno deserto, uma luz mais forte que a luz do meio-dia, cindindo a claridade, abre-lhe uma rampa, como se descesse do céu, e ele, naturalmente, com a visão obnubilada pela intensidade da luz, percebe que está cego, e em seguida ele ouve uma voz que diz: Saulo, por que me persegue? Os companheiros dele não ouvem a voz. Ele cai do cavalo, os companheiros vêm tentar ajudá-lo e diz: Saulo, o que aconteceu contigo? Você viu, Saulo, a intensidade do clarão? Ele disse: esse clarão me cegou. E do meio do clarão surge a personalidade de Jesus, que estaca ali à frente. Francamente lhe diz: deverás procurar este mesmo Ananias em Emaús, aliás em Damasco, me corrigindo. Ele vai tirar-lhe como escamas dos olhos depois de 3 dias. Eu deverei, Saulo, lhe advertir: não recalcitre contra os aguilhões, não resista à proposta renovadora, à oportunidade, traduzindo, né? E Jesus desaparece no mesmo fanal de luz. Ele, levado à montaria e conduzido pelos companheiros, que naturalmente vão deixá-lo em Damasco, já está convertido. Mas a conversão dele também vai durar até os 70 anos, que a nossa chegue antes. Porque nos 70 anos, como eu disse, é que ele irá dar o testemunho final, quando ele é decepado na cabeça, nas proximidades dos cemitérios palestinenses em Roma. Até lá, meus irmãos, esse homem caminhará como nós nos encontramos nesta noite, em busca de cobrir as pegadas de Jesus, procurando uma proposta em que me convença desta transformação, que eu possa realmente me converter como ser que viva esse evangelho
que consiga colocar em prática. Eu estou lutando, ainda não consigo, mas já consegui tanta coisa. Imagine parar de beber no mundo desse, não já é um sucesso? Eu acho que já posso até dizer aqui, tem duas testemunhas aqui, né? Do Peri e o Leonardo. 16 anos, não bebo, já não bebo, não uso álcool. Eu também participo do violão, dos encontros familiares, participo dos lugares com meus amigos, e descobri que eu posso estar em todos os lugares e ficar até a hora que eu quiser com todo mundo, que eles vão me aceitar, mesmo eu não bebendo. Eu acho que eu já melhorei outras coisas na vida também, que não vem mais ao caso aqui. Todo mundo já melhorou em muita coisa, né? A nossa proposta é melhorar. E quando ele chega então, Paulo em Damasco, e que é curado, ele diz: Jesus mandou te avisar que você deve agora seguir adiante para as grandes reflexões. E ele opta por intuição para a direção do caminho de Palmira, na Síria, onde ele passa a morar com Áquila e Priscila numa tenda, e passa a exercitar o ofício de tecelão no deserto, e também de condutor de viajantes, de turistas. 3 anos. À noite, a perspectiva extraordinária do firmamento, embaixo o extenso ladareal em pó do deserto. Desertos, deserto sol, como diz o poeta. O silêncio da meditação, refazer todo o caminho. Imagina que ele poderia ter se casado com a bela Abigail, mas terminou matando o irmão dela sem saber que era irmão. Ele poderia estar assentado numa cadeira dos 71 membros do Sinédrio, o maior poder da sua nação, de toda a Palestina. Mas em que se transformar aquele homem? Um homem que, como nós, mais cedo ou mais tarde, caiu no cavalo. Porque nós cairemos do cavalo na jornada quando estivermos seguindo numa direção que não é correta. Sabe qual é o primeiro sinal de que não estamos indo bem? Quando fazemos algo às escondidas. Se eu faço algo que ninguém pode ver, é sinal que este algo não está correto. Porque eu deveria fazer algo que posso fazer diante das luzes. E na era digital, então, nós lembramos de uma verdade do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus, correlacionado pelo codificador aqui, na mensagem, teria dito assim: nada que se faz às ocultas não virá, deixará de vir em praça pública. E na tradução próxima Vulgata Latina escreve assim: nada que se faz nos escritórios não deixará de aparecer em praça pública. E a nossa praça pública agora é a tela da televisão, uma grande praça pública. Ainda hoje vocês vão ver lá que tem mais um descendo para a cadeia, não é? Uns de Curitiba, outros mais para cá, outros mais para ali, outros da Papuda. E percebemos nessa grande lição de giro, de ciclo de transição planetária, que eu também estou sendo gravado pelos aparelhos celulares da Terra, no áudio, na imagem. Dizia o Flávio Gicovati: o que o cristianismo não modificou no coração da criatura humana, a tecnologia flagrou pelos aparelhos de captação e de gravação. E aí é uma extraordinária colocação: tudo que eu fizer às ocultas, um dia aparecerá. Mais cedo ou mais tarde é o desdobramento da lei de causa e efeito. Portanto, Jesus é o Consolador prometido. Tudo que eu fizer, eu tenho que lembrar que está sendo filmado. Se não estiver sendo filmado, está sendo observado. Aquilo que eu achava que não tinha testemunha, não existe crime sem vestígio, não existe crime perfeito. E Emmanuel nos diz: quando nós começamos a adentrar a fronteira das iniquidades, das facilidades, dos prazeres irresponsáveis, das traições, das deslealdades, do furtar o nosso próximo de um modo sofisticado, de darmos despesa a alguém injustamente, de causarmos mágoa, de falarmos mal do outro, poderemos aguardar que esse processo psíquico formará um sentimento de culpa que irá candidatar você a uma reencarnação futura.
numa condição em que você sofrerá muitas acusações indevidas, será muitas vezes traído, será ingratificado porque fostes ingrato, já que falamos da gratidão, da filiação, da paternidade. Entendemos por que sofremos no mundo, porque nós somos próprios, nós, os artífices do nosso caminho, da nossa evolução. E eu colherei segundo a plantação. E não nos iludamos acreditando que possamos passar a salvas. Melhor constatação do que a doutrina espírita nesses 160 anos passados de Livro dos Espíritos não poderia existir. Acima de tudo, os aparelhos da Terra não captam a realidade espiritual. Embora todos os segmentos espiritualistas, todas as tradições cristãs que são espiritualistas necessariamente, acreditem na vida depois da vida, na sobrevivência da alma, prendem os espíritos que morrem no inferno ou nos céus. Para nós, não. Eles se encontram numa estação imediata à superfície do planeta. A partir de 6 metros de altura, considerando topografia, temos a primeira faixa do umbral. E nos ambientamos com eles. São 3 tantos de desencarnados para 1/4 de encarnados. E portanto nós somos observados não só pelos aparelhos da Terra, mas pelos espíritos que nos veem. E Jesus dizia na passagem de Mateus 12: o espírito mau sai da casa de um homem onde ele morava, vai para o deserto. Chegando lá no deserto, a aridez, a solidão, o sol, ele diz: aqui não está bom, eu vou voltar para a casa de onde saí. Aproveita e convida os companheiros que estavam lá no deserto, diz: bora para lá, que lá é que é bom. Se instala na casa daquele homem, o estado daquele homem se torna muitas vezes pior do que antes. Às vezes a criatura me dizia outro dia: meu amigo, eu terminava, por que é que eu tenho vontade de beber? Minha mulher já me largou umas 3 vezes. Essa tal da bebida está acabando comigo. Meus amigos se afastaram. Eu estou perdendo o gosto, eu só penso nisso. Eu disse: por que é que o usuário de uma droga química não consegue sair da drogadição? Há uma dependência psíquica, há uma dependência física, mas há uma dependência espiritual. E então dizia a ele: olha, você sabia que existem espíritos? Você já imaginou? Dizia ela: na minha igreja o diabo. Eu falei: pois é, mas o diabo não é assim esse Deus do mal que criaram. Nós temos muitos diabinhos, que é gente como nós que morreu. E porque ele não tem mais a boca que você tem, ele vem, acachapa em você e usa a sua boca para beber. Imagine alguém que morreu no gueto da droga, não tem equipamento físico para saborear a droga, entre aspas. Ele se aproxima da sua casa, que Deus nos livre, né? Passa a morar lá, dorme na sua cama, você viaja, eu dizendo para ele viaja com você, não paga a passagem. Se você pegar um avião para ir para lá, ele vai com você. Para onde você for, ele está dentro. Ele é seu coevo, é seu companheiro inseparável. Quando você dá vontade de beber, ele diz: vai lá. Lembra da obra Sexo e Destino? André Luiz narra. André Luiz, irmão? André Luiz. Aquele moço do Rio que mora numa casa gostosamente nas proximidades ali de Copacabana, aposentado, ainda jovem, apaixonado pela vida e por uma moça que ele criava como filha. De vez em quando ele dá vontade de dar uma talagada na adega. O obsessor aproxima e diz: vai lá. Alguém toca a campainha da porta do apartamento. Quem vai atender primeiro a porta são 3 espíritos que moram com ele, não só aquele. E então o benfeitor, ao se aproximar, tentar separar o processo de quase subjugação feito ao longo dos anos com essa dependência psíquica, esse alojamento desse parasita. A ameba, você toma remédio, mata ela, que é um parasita, né? O espírito parasita não tem ameba, é pior do que uma ameba, né? Porque você não tem remédio para ele. O remédio é você mudar a sintonia e o hábito para ele se separar. E nós então nos encontramos aqui, recordando aos companheiros que a nossa proposta de modificação é sobretudo porque nós estamos sendo realmente filmados e acompanhados por muita gente boa
Diariamente, pelo menos 4 espíritos nos visitam pela rua, no trabalho, em casa. E compreendemos definitivamente que a nossa vida é uma abertura e fechamento de ciclos evolutivos. Na infância, eu cavalgava no pônei branco, no cavalinho branco. Quando eu cheguei na adolescência, começa a guerra, a luta. Eu preciso agora conseguir entrar na universidade e daqui a pouco arranjar um emprego. É uma luta, né? O cavalo se torna vermelho. Daqui a pouco a vida dá um giro, acaba esse ciclo. Eu tenho que me casar. Eu gostaria de me casar. Aí me caso ou não caso, tenho filhos, tenho companheira, tenho amor, que é o que importa. Embora o casamento seja o recomendável, não? Para a legalização civil, pode ser uma união estável, melhor o casamento, porque vale do mesmo jeito do que não se casar. Só quando não tem gente casar, né? Aí a gente faz uma união estável. O que acontece? Eu passo a cavalgar num cavalo amarelo. Porque nasce a criança, adoece, é o cavaleiro do sofrimento, da doença. Mas eu vivo é para ser feliz na relação. Você quer coisa melhor do que ser pai e mãe? E daqui a pouco também a maturidade vai começar a mostrar as primeiras doenças nos 40 anos, ainda estou no cavalo amarelo, né? Aí um defeitozinho, um comprimidozinho, quem é que vive sem um remedinho, não é? Daqui a pouco vem um problema no Brasil, como que aconteceu agora, todo mundo está no cavalo negro, que é o cavalo da pobreza. Não tão pobre não, mas todo mundo está com dificuldade. Deus vai ter a condição, alguns se empobreceram com essa crise econômica. E eu volto então à caverna da ilha de Patmos. João, observando o horizonte, percebe que a mesma figura branca, com uma veste que irradia luz e parece translúcida, trazia na altura do torso a fisionomia, o semblante nazareno. Ele não tinha dúvida, era Jesus. Jesus lhe entrega um livro branco, lacrado com selos, e diz a ele: estes selos são selos de abertura em todas as fases da humanidade, em todos os ciclos do mundo. E se despede, e ele contempla o mar Egeu, o entardecer. Como ele gostaria que Jesus, que volta do país das sombras da morte para a vida novamente, como uma ressurreição, ele aparece e desaparece em seguida. E nesse pervagar com os olhos nos infinitos que ali se estreitam, azuis, dourados, plácidos, sublimes ao entardecer, como diz Castro Alves, o céu e o mar, ele percebe que um cavalo branco vem troteando na crista das águas, adentrando pela praia e se aproximando da entrada da sua caverna. Estanca, e ele observa que o cavaleiro carrega numa das mãos um arco, na outra mão uma coroa. Ele tem a impressão que a cavalgadura está trazendo Jesus de novo, numa nova aparição, mas ele se lembra que a coroa é o símbolo do reino da terra. Ele tem dúvida, e o cavaleiro lhe sugere que o cavalo branco é o cavalo do dominador do mundo, que é o grande político, estrategista, o dominador, que irá conquistar toda a terra. E desaparece o cavalo, em seguida aparece um cavalo vermelho, trotando, e dizendo para ele pelo canal intuitivo, na tela mental, na visão, que viera trazer a guerra, a luta, as dificuldades, os combates. Em seguida aparece um cavalo amarelo, uma besta, seria a besta do Apocalipse. A besta traz a impressão captada pela retina do profeta, e uma franca comunicação com o seu psiquismo, não a besta, mas o cavaleiro que a cavalga, de que ela viera trazer a doença, o sofrimento, as dificuldades no mundo. Em seguida o cavalo negro aparece dizendo: olha, eu vim aqui tripudiar a humanidade, assolar
campear no mundo com a pobreza, porque depois da ilusão do cavalo branco, da mentira do dominador que é branco por fora e por dentro, cheio de ossos e podridão, é como uma parede branqueada. Eu mandei a guerra, porque o dominador precisa de guerra para dominar. Depois eu cavalguei no amarelo, porque a humanidade receberá grandes dores, pandemias, doenças que atravessamos. Agora nós temos a AIDS. E depois eu virei no cavalo negro, porque a pobreza vai chegar depois do desgoverno do cavalo branco. E eu fico pensando, será que no Brasil esses cavalos já passaram por aqui? Nas nossas vidas já passaram ainda esta semana? Tem dia que a gente acorda poderoso em casa, né? Tirando o doméstico, eu mando em tudo. Eu mando na minha empresa, eu mando no meu negócio, eu mando nas pessoas que me obedecem. Sou eu cavalgando o cavalo branco. Eu preciso de uma guerrazinha, não é? Alguém me dizia, eu tenho que ter os argumentos todos dos combates anteriores, das disputas, dos debates em casa, para quando surgir um problema eu ter argumento. Os trunfos. Eu disse, quer dizer que você está apeada num cavalo vermelho, está em constante posição de guerra. Assim como os Estados Unidos, se apertar o botão vermelho, o míssil sai do Pentágono e vai lá na Coreia do Norte e acaba com a Coreia do Norte com uma bomba de nêutrons, muitas vezes maior do que a bomba que eles fizeram por lá. Está armado. Será que é o cavalo vermelho do Apocalipse aparecendo nos horizontes da terra? Será que 2019 vai chegar e o mundo vai acabar? Porque nós já salvamos da profecia Maia. Nos últimos 90 anos o mundo já teria acabado 13 vezes e não acabou, e não vai acabar. Tem um asteroide sendo observado pelos observatórios astronômicos do Monte Palomar, ou seja, do telescópio Hubble. Ele se aproxima da Terra e eles já estão planejando então um foguete que mande explosivos atômicos para bombardear o asteroide e ele não chegar aqui. Será que vamos dar conta? Mas as calopas polares estão degelando, os mares subindo, os Estados Unidos recebendo tufões e furacões. Eles não querem entrar no pacto sobre o clima. 1 grau aumentou na temperatura depois da era industrial. A turma sabe que a camada de ozônio já faz décadas está com um grande furo. E o ditador do outro lado diz, eu também aperto o botão daqui e acabo com os Estados Unidos. Já atravessou os mares do Japão sobrevoando com um míssil 1, 2 vezes. O Japão está lá maluco. Você já pensou, do outro lado o cara joga a bomba no quintal dele. E uma bomba de nêutrons tem potência 10 e até 100 vezes maior do que uma bomba atômica. Bomba de nêutrons, bomba de hidrogênio. E o Brasil? Será que esse povo vem para cá depois? Quando acabar a bagunça para lá, que matar todo mundo, é a tese de Pietro Baldo, não sobra ninguém numa terceira guerra mundial. Nós vamos sobrar aqui porque a gente está no platô, o mar vai levantar, mas não chega aqui, não é? E eles vêm para cá, nós não temos bomba atômica, aliás, nós temos munição para 10 minutos de guerra. Deus seja louvado. Abertura de um selo do Apocalipse, são 7 selos. Este selo abre, desdobra-se a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, acaba a guerra, fecha o selo, a vida continua. Alguém sobreviverá, 1/3, 2/3. Ou as nações hegemônicas do globo irão impor injunções econômicas contra a Coreia do Norte, para que ela não venha nos explodir, não é? Quer dizer, explodir lá a América. Chega aqui não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, né? E aí o sujeito lá morre de fome porque fecharam os portos, os acessos das mercadorias. Será que morre mesmo? Fizeram isso com Cuba, não deu certo, Cuba sobreviveu, não é? Alguma coisa dará certo. O planeta é jovem, ele está guiado por Jesus, e assim como a nossa vida é feita às vezes de uma manada de cavalos, estes cavalos todos passarão, mas a palavra do Mestre não passará. E compreendemos em doutrina espírita que nada de aguardar Jesus descendo dentre as nuvens com um séquito de anjos para o juízo final.
mandar para a direita ou para a esquerda os bons e para a direita os maus, no julgamento em que terá que levantar todo mundo que morreu. E se todo mundo for ressuscitado na carne, que é a proposta interpretativa dos segmentos majoritários, não vai caber na superfície da terra, é gente demais. Jesus tem que dar um jeito de ressuscitar em espírito, que espírito não ocupa espaço, né? Então a ressurreição é em espírito, porque o próprio Jesus ressuscitou em espírito. Vê que ele aparece 1, 2, 3 vezes depois da crucificação e desaparece em seguida. Não é um corpo fisiológico, né? Eu devo encerrar dando essa compreensão para todos nós, entendendo que esses movimentos de abertura de selos são cotidianos, são fechamentos de ciclo na humanidade, são experiências, aprendizados. Depois que saímos desta fase agora, veja que o Brasil vai melhorar, né? Não tem ninguém fazendo as coisas que não apareçam em praça pública. Os aparelhos de justiça estão funcionando, também nós estamos numa transição, não é? O cavalo negro passando por aqui deixando pobreza, quebra econômica. Já já esse cavalo negro que era branco, né, que apareceu tão vigoroso, vai ser desapiado dele, virá uma nova fase. Tudo é temporal, os mandatos, e nós seremos muito felizes. Lembrando que eu sou a mudança que eu gostaria de ver no mundo, dizia o Dalai Lama. Eu gostaria de ver no mundo a mudança que eu fiz em mim, porque senão o mundo continuará sendo igual, porque o mundo reflete a mente nossa. Nós é que elegemos o governo que equivale ao tipo de psiquismo que nós temos. Tomemos essa responsabilidade. O mundo é violento porque eu sou violento em minha casa. O mundo ainda tem dificuldades de egoísmo tão grande, porque eu também sou egoísta. Recordaremos definitivamente de uma lição simples. Você poderá morar no palácio, mas você não será feliz se você morar só. Eu mesmo saio de casa e vou buscar alegria na família, na companheira. Você não consegue comer a comida mais saborosa no seu castelo, se você tiver um castelo. Porque a grande lógica do prazer de existir e de viver na terra é você compartilhar. Tudo que você faz não é para você. Tudo que você faz tem que ser compartilhado. Porque se você estiver sozinho usufruindo do que você fez, você morre de depressão e de solidão. Não precisamos de mais nada disso para fecharmos a exposição. Ser solidário para não ser solitário. Dizer, irmão, ame e não cogite ser amado. O prazer está em amar. Você vai receber a correspondência. Talvez não receba de um filho, por exemplo, mas de alguém que vendo que você tem amor, vai lhe dar amor. Quando você se supuser só, porque às vezes os entes mais queridos se afastaram, se você buscou o amor, aparecerá por uma lei de gravidade de atração de causa e efeito, alguém que ame e que vai lhe abraçar e será seu companheiro por todos os dias da jornada. Muita paz.